Mas um fato que eu gostaria de trazer aqui, até para falar de luta, que eu acho que é isso que o motivo pelo qual estamos aqui. Dia 27 de março, sem ser desse ano, do ano passado, um coletivo de pessoas de cultura, mais pessoas de teatro, ocuparam o prédio da Funarte, que fica aqui no centro, pedindo políticas públicas para a área de cultura. Porque, assim, o movimento de cultura foi completamente deixado na gestão, nas duas, do governo do PT. No federal, assim, se fez muito pouco, quase nada pela cultura. Então, em 27 de março do ano passado, ocupou-se a Funarte, pedindo uma série de coisas de políticas culturais para o Brasil. Teve uma repercussão muito grande. Dali a gente teve algumas conversas com a Funarte, com o ministro, e o movimento cresceu muito em cima de uma pauta de política pública direto, o que não tem. A gente tinha como modelo, no caso do teatro, não que seja o modelo mais perfeito e acabado, mas que é a lei de fomento, que é uma lei que tem uma das grandes coisas importantes da lei de fomento é que o dinheiro vem direto para o coletivo de atores que produz e esse coletivo que propõe para a cidade o que vai ser feito como interface cultural. A ocupação da Funarte bateu principalmente em cima da lei de renúncia fiscal. Então, a ocupação do dia 27 de março foi uma ocupação que se colocava contra as leis de renúncia fiscal. Para falar rapidamente o que é isso. Eu chamo de roubo. Roubo total e absoluto. Que é dinheiro público, administrado, pensado, escolhido pelo capital privado e pelas empresas para quem deve ser a cultura do país. Essa é a cultura que a gente tem hoje. Então, ocupou-se a Funarte para derrubar as leis de renúncia fiscal, que na sua essência pegam o dinheiro público e passam para a administração do capital privado. As grandes empresas, os gerentes de marketing administrando o que deve ou o que não deve ser cultura no país, como um todo. A ocupação foi, na época, foi vitoriosíssima, conseguimos um belo avanço. Depois começou-se um movimento de negociação e a reformulação da Lei Rouanet, que hoje está tramitando aí, que é o Procultura. O Procultura, eu não acho que traga avanço nenhum. Eu acho que é uma lei muito frágil, muito ruim, que mantém na sua essência a mercantilização e a privatização da cultura. Só que, assim, é preciso recolocar o debate contra a Lei Rouanet, que foi esfriado, porque, é claro, no processo de negociação do Procultura, um grande setor dos trabalhadores da cultura achou que a reforma dessa lei seria o fim da lei de renúncia fiscal. E não foi isso que a gente viu. Então, quer dizer, essa é uma luta que volta para o mesmo estágio de quando a gente ocupou a Funarte, que precisa ser reocupada agora. Esse movimento de luta precisa se recolocar para que a gente possa dar o golpe final nas leis de renúncia, que é a grande tira do modo de produção e tira da população e tira do artista
o direito de saber o que deve e o que não deve acontecer como cultura no país. Então, isso é assim uma coisa criminosa que tem acontecido no Brasil e que se perpetuou no governo Lula. Então, fundamentalmente, o motivo por qual se ocupou a Funarte no dia 27 de março permanece. Apesar de ter toda essa discussão em cima do Procultura, que alguns setores consideram um avanço, que diminui o número a porcentagem de renúncia fiscal, mas isso está tudo mantido ali. E o principal, uma das nossas reivindicações principais, vou tentar explicar isso rapidamente, era a criação de um fundo de cultura federal. Na verdade, esse fundo existe. Mas o problema não é só ter o fundo. É como esse fundo é gerido, como esse dinheiro é acessado, quais são os mecanismos, quais são os editais e a transparência na maneira como você acessa esse fundo. Então, uma das coisas importantes que foi colocado na ocupação era a criação de programas setoriais. E aí eu acho importante isso ser pensado aqui. Programas setoriais são programas que não dependem do governo para que tenha ou não esses programas. A exemplo do que é a Lei de Fomento em São Paulo. Então, são programas setoriais, são para dança, artes plásticas, cinema, teatro. A partir desses programas setoriais, eles são leis de cada uma dessas linguagens com orçamento próprio. Isso é importante. Não depender do governo que esteja ali, ditar quanto vai aquele mês, se aquele mês sobrou dinheiro, se teve crise, se não, fica-se à mercê do governo de plantão. Quando política pública para a cultura é política pública de Estado. São leis e programas que, independente do governo que esteja ali e da vontade que ele esteja, ele cumpra aquela lei e cumpra aquele número de programas que existem para as diversas linguagens. Isso não está. Na verdade, aparece timidamente no Procultura, mas não está regulamentado, não está colocado o valor, não tem quando isso começa a funcionar, não está dado de fato. E aí o que pode acontecer é ele morrer dentro de um programa igual o Procultura e ficar ali para sempre o programa setorial de fato não acontecer nunca. Porque ele ainda não está implementado de fato. Então é muito importante a criação dos programas setoriais. Outra coisa, eu não tenho noção do tempo. Já foi? Então vamos finalizar aí. Uma coisa muito importante também do movimento foi, a partir de agora, uma briga que teve dentre os fazedores de cultura, que é a consciência de que, longe dos movimentos sociais, longe dos trabalhadores, não existe briga dos artistas. Então, por isso que o movimento que ocupou a Funarte se colocava como movimento de trabalhadores da cultura, e não como movimento de artistas. Porque sem a colaboração de todos os trabalhadores, não teremos nenhum tipo de avanço dessa natureza. Então, isso foi muito importante. Para finalizar, fica o 27 de março, que eu acho que tem que ser, não precisa esperar o 27 de março do ano que vem, a Funarte tem que ser reocupada para a efetivação dos programas setoriais para as diversas linguagens e pelo fim do que é o maior roubo, a maior pilantragem que tem na cultura, que são as leis de renúncia fiscal que tiram o dinheiro público, entregam na gerência de grandes empresas, e é a partir daí, e a maior parte da nossa cultura
está gerenciada pelas grandes empresas e por gerentes de marketing que não entendem nada de cultura e querem agregar o seu nome a artistas globais e midiáticos, e por aí vai, a gente já conhece. Então, a gente vai, se a gente for assistir qualquer filme, a gente vai ver algumas peças de teatro, você vê o logo da Lei Rouanet, e é isso que significa, que esse dinheiro foi roubado, era um dinheiro público, um dinheiro de imposto que deixou de ser pago pela renúncia e foi escolhido pelo gerente de marketing de uma empresa qual era a cultura que deveria existir ou não nesse país.